13. Esther, capítulo 3, versículo 5. Amém? Diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Somente. O livro de Esther é um dos meus livros favoritos na Bíblia. Eu acho que eu já devo ter lido... Não sei, né? Não vou chutar porque eu não sei, mas eu já li bastante vezes. Que é um livro que eu gosto muito, é uma história que fala muito comigo. E quando eu fui pedir direção ao Senhor sobre que palavra trazer, o Senhor me levou até o livro de Esther, né? Então, como eu falei, né? Vou falar da minha personagem favorita, né? Que é Esther. A história dela me encanta muito. Mas o Senhor, ele me levou a uma visão muito diferente do livro de Esther, que eu particularmente ainda não tinha parado para pensar, sobre a ponte de salvação que foi Mardoqueu. Porque todas as vezes, pelo menos, né, eu tirando por mim, que eu ouço pregações falando de Esther, né, do livro de Esther, o foco está muito em Esther em si, sabe? E eu também sempre tive esse foco, né? Mas o Senhor, ele me levou a olhar para a pessoa de Mardoqueu e trazer uma palavra para as nossas vidas hoje, uma palavra que falou muito comigo também, sobre o testemunho que ele dava na época dele, né? No caso, Mardoqueu, ele já veio do cativeiro babilônico, né? E ele cuidou da Esther porque os pais dela morreram, né? Quando ela era bem novinha. E ele tinha algumas características que nós, cristãos, às vezes não temos, mas precisamos buscar sempre. Ele tinha alguns diferenciais. Ele era um senhor, né? Que eu vejo ele como um senhor, não vejo ele como um jovem, assim, pela história. Ele era um senhor muito sábio, porque a gente vê ali que... Vocês todos conhecem a história de Esther, né, gente? Amém? Amém. Ele foi aquele que cuidou de Esther desde pequeno. E quando ele soube, né, que o rei Assuero queria uma rainha em seu lugar, ele foi usado por Deus, né, como ponte de salvação para o povo, para aquilo que ia acontecer mais na frente, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que em algum momento o povo dele iria clamar a ele e ele usaria Esther para salvar o povo. Então, quando Mardoqueu levou Esther para o palácio, né, para ela ser preparada lá durante 1 ano para entrar na presença do rei, ele disse para ela, né, para ela não contar ainda qual era o povo deles, de onde eles eram, era só para ela ir e fazer o que tinha que ser feito, né? Tanto é que ela recebeu graça diante dos olhos do eunuco, né, e teve um tratamento ali todo especial, né, que nós, filhos de Deus, sempre temos, né? A gente sabe disso. Então, ele mostrou sabedoria nesse momento. Uma outra qualidade dele que eu vejo que ele tinha como diferencial é que ele era um senhor muito cuidadoso, né? Uma pessoa muito cuidadosa, porque ele adotou Esther, ele cuidou de Esther, e desde o momento que ela foi para o palácio, ela ficou 1 ano fazendo a purificação para entrar na presença do rei. E a Bíblia vai falar que durante esse 1 ano, todos os dias, Mardoqueu estava onde? Na porta do castelo do rei. Todos os dias ele procurava saber como estava Esther. Se ela estava bem, se ela estava fazendo bem tratada, acredito eu, né? Eu penso dessa forma. Ele era um cara muito vigilante, ele percebia muitas coisas ao seu redor, né? Por isso que ele percebeu a questão da conspiração que ia ter contra o rei, né? E ele foi lá, falou com Esther, e o rei foi salvo, né? Lá do assassinato que os eunucos queriam fazer para acabar com a fita dele, né? Ele não se prostrou diante do inimigo dele, que foi esse versículo que eu li aqui, de Amã, né, que queria ser adorado por todos. E Mardoqueu era o único que não se prostrava. E mesmo quando as outras pessoas chegaram para Amã para falar, tem um cara lá que não se prostra diante de ti, tem um cara que não te adora, que não se ajoelha, e tem alguma coisa errada com esse cara. Amã foi lá, falou com ele, levantou um furor contra a fita dele muito grande, né? E Mardoqueu ainda assim não se prostrou, porque a fé dele estava firmado em Deus. Ele também se mostrou ser uma pessoa muito verdadeira, porque quando chegou a época que Amã, ele se enfureceu contra o povo, foi lá, fez o decreto, foi matar todo mundo, Mardoqueu, ele fez o quê? Primeiro, ele se humilhou.
né? Vestiu lá roupa de saco, colocou terra na sua cabeça, foi para a porta lá do palácio se humilhar perante o Senhor, porque o povo dele ia padecer no dia tal lá. E nesse momento, quando ele foi falar com Esther, né? Ele falou, vai acontecer isso, 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 tu tem que fazer alguma coisa. E Esther ficou com medo, porque falava que não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, que poderia ser morta por causa disso. E quando ele recebeu essa mensagem de volta de Esther, ele não se conformou, ele foi muito sincero com ela. Você pensa que só por você ser rainha você faz escapar dessa morte? Você não acha que é para isso que Deus te colocou aí? Ou você pensa que você só tá aí porque Deus te achou bonitinha e achou que você teria que ser rainha? Usando as minhas palavras, claro, né? Que a gente tá há uns 4.000 anos à frente, eu acho, né? Então é mais ou menos assim. Então ele era muito verdadeiro. Ele foi canal de salvação lá pro povo dele, né? E como a gente sabe ali no finalzinho já da história, Amã, ele fez uma forca para Mardoqueu. Nessa forca, ele queria matar Mardoqueu por toda a humilhação que ele achou que tinha sido levado, né? Por ele não ter sido adorado. E no mesmo dia, pela manhã, quando Amã foi lá na casa do rei, o rei tinha tido uma noite difícil, não dormiu e pediu para ser lido as crônicas do rei. E as crônicas que foi lida qual foi? O dia que Mardoqueu salvou a vida do rei. E o rei chegou para a mãe e falou assim, o que tem que ser feito por um homem que tem que ser honrado pro rei? E a mãe ele foi falando, né? Coloca suas vestes reais, coloca ele na cavalaria do rei, dá a coroa do rei pra ele, bota ele lá andando com o teu servo mais fiel, né? Tipo, mais alto lá do reinado, e manda todo mundo falar que ele é adorado por ti, que ele é o teu querido. E a Amã se engrandeceu tanto que pensou que era com ele isso, né? Mas na verdade não era. Na mesma hora, o rei falou pra ele, então vai e faça isso com Mardoqueu. Ele foi honrado em todas as cidades que ele passava, né? E isso não engrandeceu ele. Ele ainda assim não se esqueceu de quem ele era. Servo, adorador do Deus Altíssimo, que não se prostrava, que diante de tudo que o povo dele estava passando agora, eu penso, né? Ele poderia deixar pra lá, né? Não preciso mais me humilhar, eu já fui salvo, né? Agora o rei sabe quem eu sou, eu tô usando as vestes reais, agora eu entro no palácio, eu sou o favorito do rei, então o povo, né, só lamento, né? Minha prima já tá lá, ela é rainha, a gente se salva, e o resto é o resto, né? Cada um com seus problemas. Mas ele fez totalmente ao contrário, ele ainda assim continuou clamando ao Senhor para que viesse salvação ao povo. E veio, né? Amã foi morto na forca que ele preparou para Mardoqueu. O povo se uniu com o decreto do rei para matar todos aqueles que tentassem matar e não morreu um judeu naquele dia. E se eu não me engano foram mais de 300 homens, né, ali que foram mortos pela mão dos judeus. O povo foi salvo, Amã morreu, Mardoqueu foi para o palácio de fato, fazer parte do... Ai, gente, esqueci a palavra que eu ia usar aqui. Fazer parte da corte. Fazer parte da corte, né? E a gente percebe que ele, em toda a trajetória dele, não mudou. Ele não negou quem ele era, sabe? Ele continuou crendo. Pensa só, ele estava vindo de um cativeiro, gente. Ele não estava vindo nem de Jerusalém. Ele já estava sofrendo lá na Babilônia, foi para esse reinado e ainda assim ele não se esqueceu de quem ele era. Então a gente percebe, trazendo para as nossas vidas de hoje, né, que tudo nas nossas vidas tem um propósito. As perdas têm um propósito, os choros de madrugada têm um propósito. A gente se olhar no espelho em algum momento e não encontrar em nós Deus, também tem um propósito. As aflições que a gente passa, as lutas, eu perdi o emprego, eu não consegui a vaga que eu queria, eu não passei na faculdade, eu não passei no Enem, aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com a minha família. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A gente vê muito claro isso na palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui, não precisam abrir, tá? Porque nem eu sei se eu vou conseguir abrir aqui tão rápido mesmo. Aqui em Romanos, capítulo 11, vai dizer assim, ó, no versículo 13. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe recompensasse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito lá no final que a gente vai perceber. Salmo 139 fala muito bem disso, né? O salmista Davi, ele vai falar que o Senhor nos conhecia quando a gente ainda estava lá no frente da nossa mãe, sendo formado, e ele conhecia todos os dias da nossa vida. Tudo estava escrito num livro e ele sabia exatamente o que iria acontecer conosco. Isaías vai falar que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Tiago vai falar, né, ó. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se acheguem a mim, pecadores, lavem as suas mãos e venham até mim. O Senhor, ele sempre se mostra super presente nas nossas vidas, né? Coríntios vai falar que a loucura para nós é sabedoria para Deus. Ele escolheu as pessoas pequenas e os fracos para desfazer as pessoas grandes, as pessoas que têm poder. E João, ele vai falar que Deus, ele nos amou, que é o versículo que eu vou fechar aqui, que está lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, 12 e 13. Esse versículo, ele marcou muito a minha vida. Porque no período que eu estava afastada, né, algumas pessoas aqui já sabem disso, eu não sou de lá cristão, eu sou de lá católico, né, eu fui batizada na igreja católica, fiz primeira comunhão, venho de uma família que é basicamente 99% católica. Eu me converti aos 18, me desviei aos 20 e alguma coisa, eu sou péssima de memória, mas fiquei 3 anos afastada e voltei. E quando eu voltei, eu tive muitos conflitos, e eu tenho muitos conflitos até hoje, porque eu fui arrancada do meu centro de conforto, né? Eu vim pra cá sozinha, deixei toda a minha família, meus amigos lá no Rio, a igreja que eu participava, os meus amigos mais próximos, que eram como irmãos pra mim, né? E eu não entendia porque, tipo, eu pensava assim, né? Se Deus me levou pra lá, ele vai fazer algo muito grandioso, né? Porque não é possível assim me afastar. E teve palavras a respeito disso também. E quando eu cheguei aqui há 2 anos e meio atrás, nada do que eu planejei aconteceu. Eu não consegui emprego onde eu queria, eu não consegui uma casa do jeito que eu queria. O dinheiro que eu tinha trazido pra cá para ficar um tempinho acabou e nada aconteceu do jeito que eu queria. Um monte de coisa começou a desmoronar, né? Porque assim, a minha mãe não me queria, né? Eu fui, como disse ela, né? Eu fui um acidente. Ela tentou me abortar 3 vezes, não deu certo. Eu acho que por isso que eu sou testuda, né? Aí faltou o cabelo aqui, ó, por causa da tentativa lá que não deu certo. Eu não conheci meu pai. Quando ela foi me mostrar lá pro meu pai, ele não me quis. Eu cresci em lares diferentes. Eu sofri abuso na minha infância. Eu fui traída pelos meus namorados. Eu fui traída por amigos. Muitas das vezes eu estava muito sozinha na minha vida. Muitas das vezes eu olhava pra mim como o Vitor olhou um dia e não via nada. Tipo, o que eu tenho? Ninguém me quer. Eu tive que fazer terapia por conta disso, por conta do que aconteceu na minha infância, tô apontando do meu pai, tô apontando da minha mãe. Eu fui tratada há muito tempo por isso. Tanto é que nesse período que eu voltei pra cá, eu desestruturei o meu emocional novamente. Então eu tive que voltar a fazer terapia. Agora eu tô fazendo terapia novamente, porque eu entendo, como o Fito disse, as nossas emoções são muito importantes. Elas se equilibram as nossas vidas. O meu passado muitas vezes tenta me derrubar. Muitas das vezes eu lembro quando eu tava sozinha, quando eu não tinha ninguém, quando meus amigos me traíram, quando eu fui traída por um namorado que eu gostava muito, 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 que, tipo, eu comecei a namorar hoje, né, semana que vem eu já sonhava com casamento, sabe? Porque foi, assim, muito tudo de Deus, sabe? Era tudo muito de Deus, entende? Tipo, o cara da igreja cantava
tinha um cabelo muito lindo. Então, tipo, era tudo muito perfeito, sabe? E nada disso funcionou pra mim. Era eu. E quando eu vim pra cá, né, que eu me mudei, eu tava muito ativa na igreja que eu participava. E Deus, ele me arrancou de um conforto e me trouxe para um lugar desconhecido. Claro que Deus, ele proveu tudo. Pessoas para me ajudar, pessoas para orarem junto comigo, né? Me deu amigos. E o que me sustenta até hoje é eu lembrar desse versículo que eu falei de Isaías. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu todavia não me esquecerei de ti. E esse versículo te chama, desculpa, gente. É que o amor que eu sinto por Deus na minha vida é muito grande, gente. Vocês não têm noção do que é você ser tão maltratada na vida, sabe? Fazendo, tipo... Claro que eu não tô julgando que a minha vida foi mais difícil que a de vocês. Tipo, a minha dificuldade, às vezes, pro Julião... Tipo, cara, essa é uma fase difícil, né? Então, essa dificuldade dele pra mim é só uma fase difícil, né? A gente que tá na pele ali, que a gente sente, então... Tudo isso que aconteceu comigo me fez enxergar o amor de Deus de uma forma tão... inexplicável é a palavra certa, sabe? É que nem João fala, né? É de tal maneira, a gente não consegue explicar. Porque olha pra dentro de si agora. O que nós temos, te falou, sabe? O que nós temos pra dar pra Deus? O que eu tenho de bom, eu, Cássia? Tipo, ela falou ali que era uma pessoa muito irritada, com muita raiva. Gente, eu dava soco na parede, porque como algumas coisas que eu passei na minha infância me tornaram uma pessoa violenta. Eu sempre fui de bater, eu queria resolver tudo na briga, era no soco e tudo mais. E eu sempre fui de palavras muito pesadas, porque era melhor eu maltratar primeiro do que eu ser maltratada antes, entende? Então, primeiro eu maltratava, que aí a pessoa já se afastava e eu não sofria. Essa era a minha defesa. E hoje, o amor de Deus que resplandece em mim me faz uma pessoa totalmente ao contrário, né? Tipo, gente, eu sou uma pessoa tão querida hoje que se vocês me conhecessem há uns 10 anos atrás, tipo, de onde saiu esse monstrinho, sabe? Era mais ou menos isso, né? Mas vamos pro versículo, senão eu não paro de falar. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O nosso passado, como aconteceu as coisas, não importa. A partir do momento que a gente resolveu viver o que está aqui. Deus nos ama, Ele nos separou, Ele nos perdoa e quer que a gente viva uma vida diferente. A gente sempre vai passar por momentos difíceis, né, gente? Eu falo muito isso porque, meu Deus do céu, quando é que vai vir os dias fáceis, sabe? Mas eu creio que isso vai chegar um dia na minha vida, na vida de cada um de nós, né? A gente vai ter dias felizes. E se a gente sempre se lembrar disso, que o amor de Deus nos alcança do jeito que nós somos, eu acho que fica mais fácil, sabe? Porque quando você se olhar lá no espelho e não ver nada em você, você vai lembrar. Não foi minha mãe nem meu pai, foi Deus. E antes que eu estivesse lá no ventre da minha mãe, Ele me amou. Ele tem propósito, Ele tem chamado. Nem que seja para salvar uma vida, já vai ser o suficiente. Porque uma vida salva tem festa no céu. Uma vida salva, pensa só. Se você nasceu para salvar uma vida, Vitor, a sua vida já valeu muito a pena. Se eu nasci para salvar uma vida só por causa desse dia aqui, entendam que já valeu a pena, porque alguém está sendo alcançado. Alguém está sendo transformado, alguém está sendo fortalecido, assim como vocês. Porque todas as palavras que são ditas aqui me fortalecem em algum momento. Ou fortalecem uma outra pessoa, ou quem assiste ali, ou quem vai assistir daqui a 10 anos. Porque a palavra do Senhor,
ela é viva, eficaz, ela não muda, ela não sai de moda e ela é verdadeira. E isso tem que ser o suficiente para nós. O amor de Deus sempre vai nos alcançar. Essa foi a primeira palavra quando eu fiz o meu tratamento. Eu passei por um momento muito difícil, que eu fiz um tratamento lá na Diante do Trono. E no último dia do meu tratamento, quando eu tinha, na verdade, eu fiquei desacordada por um tempo. E quando eu acordei, foi a primeira palavra que eu ouvi. O amor de Deus te abraça. E eu senti calor, porque o Espírito Santo estava me abraçando. É isso que a gente tem que pedir todos os dias. Que o amor de Deus nos abrace, para que a gente possa permanecer. Amém. Amém, glória a Deus.